Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje é dia 20 de novembro de 2025. Antes de mais nada, fazer os agradecimentos de sempre. Agradecer muita gente. Primeiro, pelos números, eu estou realmente muito feliz, com os números, como o nosso trabalho vai atingindo mais gente. Para vocês terem uma ideia, os números de quando eu iniciei essa gravação, porque pessoal, eu não estou fazendo live ainda, estou fazendo gravação para aprender a parte tecnológica, me atrapalha um pouquinho ainda. Mas para vocês terem uma ideia, ao iniciar essa gravação, o primeiro vídeo da sexta-feira já conseguiu 964 visualizações. Vamos tentar fazer chegar a 1000? Dá uma força pro Manarinho, vai. O vídeo de anteontem, chegou até agora a 542 visualizações. E o nosso número de inscritos chegou a 593. Realmente são números muito bons, mas assim, o número de inscritos, vamos fazer uma meta aí. Vamos tentar até o final do mês chegar a 1000? E para isso eu preciso da ajuda de vocês, de todos vocês. Então, por favor, curtam o vídeo, vai lá, curte. Se você está ouvindo, depois da transmissão, vai lá e curte. Se você está assistindo alguma rede social, no X, Facebook, enfim, vai até o YouTube, dá uma curtidinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque aí sempre que tiver alguma transmissão, você vai receber essa informação, tá bem, gente? Então vá lá, vamos chegar a esses 1000 inscritos até o final do mês. E agradecer bastante o pessoal do chat, primeiro pelo carinho, pelas mensagens e pelos toques. E eu acho maravilhoso isso, porque amigo que é amigo fala, orienta, ajuda. Então, primeira coisa, eu errei a data na nossa transmissão anterior. Era dia 18, eu falei que era dia 25. Portanto, está corrigido. A transmissão foi no dia 18 de novembro de 2025. Talvez seja, não é previsão não, talvez fosse alguma coisa do Pai Manaro, as previsões do Pai Manaro. Segunda coisa, o pessoal que me avisou que eu estava batendo na mesa. Verdade, porque muitos escutam esse nosso programa com fone de ouvido, e aí eu batendo na mesa, então hoje eu já pus uma toalhinha aqui, se eu sentir fraqueza, não conseguir segurar. Mas eu quero que vocês compreendam o seguinte, pessoal, eu sou da Moca, aqui em São Paulo, e aqui a gente fala um pouquinho com a mão, tá bom? Mas enfim, pessoal, vamos lá ao que interessa, Hoje a nossa ideia é conversar sobre a COP30 ou a FLOP30. Primeira coisa, você fala, Manaro, por que eu tenho que saber da COP30? Primeiro, para você estar bem informado. Segundo, assim, olha os números, 70% da população não sabe o que está acontecendo na COP ou não sabe o que é a COP. E 1 entre 10 alunos, apenas 1 entre 10 alunos sabe o que é a COP. E o pessoal até o ensino médio. Então, a gente precisa saber. Porque às vezes você vai se informar pela grande mídia e você vai acabar não sendo muito bem informado, porque é uma mídia mais estatizada, aquela coisa toda. Então, eu pretendo informá-lo. Sabe por quê? Eu vou falar o que é a COP, eu vou falar o que está sendo essa FLOP30. Vai ter coisa triste, vai ter coisa engraçada, mas você sabe o mais triste de tudo? Os caras gastaram muita grana. E você sabe quem é que paga? Você. Então, vamos nessa viagem, vamos entender. O que é a COP? Ela é chamada Conferência das Partes. Na verdade, é uma conferência a respeito do clima. Ela é realizada anualmente, estamos na 30ª, Então, acho que não resolve muita coisa. São 30, anualmente. Eles fazem 30, não resolveu nada. Mas aquela coisa da ONU, é ligado à ONU, e não dá para acreditar muito que a ONU vai realizar alguma coisa. Basta ver que em poucos meses o Trump resolveu conflitos que a ONU não conseguiu resolver. São burocratas que fazem essa COP, conferência não sei o que, todo mundo viaja, aquela coisa, festa, bem bom. Quer dizer, quase sempre bem bom. A gente vai ver que às vezes os caras entram numa roubada. Não é? Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o pessoal vai salvar o planeta. Vamos salvar o planeta. Bom, alguns dados. Quando se realizam essas COPs, 85% da poluição, no período em que ela é realizada, vem de jatinhos.
jatinho, aviãozinho, que o pessoal, né, utiliza, que esses burocratas usam, que esses caras que falam que vão salvar o planeta usam e falam para você, não é, comer grilo e andar de bicicleta. Então, aí começa a hipocrisia, tá? Bom, mas vamos lá. Na COP26, realizada em Glasgow, na Escócia, foram 118 jatinhos. Mas aí pouco, né? Na COP27, realizada no Egito, foram 400 jatinhos. Pessoal, e o que eu vou passar para vocês agora são dados da ONU. Da ONU, então, insuspeito. A ONU diz que na COP27 foram emitidas 62.695, praticamente 63 mil toneladas de CO2. Sabe o que isso equivale? Ao consumo anual de 13 mil carros ou de, né, assim, 16 e 20 mil residências mil lares em média. Mas tem o pior. Você pergunta assim, ô Manaro, quantas árvores precisaria, né, num ano para absorver tudo isso daí? Para absorver. Segundo a ONU, 2.850.000 árvores. Então, pessoal, hipocrisia na veia, né? Os caras que querem ditar regras. Percebam, né? A ONU, essas coisas transnacionais, não é? Os caras não são eleitos e vão falando. Mas vamos lá. Muito bem. O nosso casal presidencial, inclusive o presidente da República, havia dito o seguinte. Ele falou, olha, eu vou... Ó, passando jatinho aqui. Bom, ele falou, eu vou ficar em um navio. Aí você falou, obviamente, evidentemente, ele vai ficar no navio da Marinha. Não, as acomodações não são adequadas para o casal. Então eles alugaram um iate chamado Iana 3. Solonaro, qual o aluguel do Iana 3? Não sei, foi decretado sigilo. Agora, você sabe o que eu acho interessante? O presidente, durante um debate, né, antes da eleição, falou que ia quebrar todos os sigilos e que não ia colocar sigilo sobre nada. Por que tanto sigilo agora? Mas tem alguns dados que vão te interessar. Olha só, quanto gasta o Iana 3? Ele gasta 135 litros de diesel por hora. 135 litros de diesel por hora. Diesel por hora. Mais de 20 dias, 24 horas por dia. Tudo para salvar o planeta. Mas vamos lá, pessoal, não é? 2 transatlânticos vieram da Europa. Um deles é o MSC Civil e o outro é o Costa Diadema. Bom, quantos litros cada um deles gasta? O Civil gasta 300 mil litros e o Costa Diadema 135 mil litros por dia. Mas tudo para salvar o planeta. Agora você fala, Manaro, mas tem alguma noção de custo? Porque você falou que vai pesar no meu bolso. Pesa, você sabe que pesa, né? Bom, vamos lá. Apesar do sigilo, foi contratada sem licitação, uma ONG espanhola chamada Organização dos Estados Americanos, que vai receber, ou que recebeu, 478 mil, né? 478 mil sem licitação. Agora, o TCU, o Tribunal de Contas da União, meio chapa branca, mas os caras têm que apontar. Então eles falam em alguns superfaturamentos. Você paga. Parabéns, você vai pagar. Olha só. Cadeiras que no mercado custam R$150 foram vendidas por 500. Mais que o dobro, né? Frigobares, porque baita calor lá, né? Que custam R$500, lá estavam por 1.400. Mas calma, não é? A Transparência Internacional não é o Manarinho. Não sou eu. A Transparência Internacional apontou falta de informações e transparência sobre licenças ambientais, contratos e convênios em obras que podem chegar a 2,8 bi de reais. 2.800 milhões de reais. Quem vai pagar? É você. Agora vamos lá. Eles fizeram uma estrada. Eu não sei se vocês viram as imagens, uma estrada. Inclusive o Donald Trump falou sobre isso. Hipocrisia, pessoal. Estrada. Que eles chamam de Avenida da Liberdade. Bom, 14 quilômetros, 30 metros de largura, né?
milhares de árvores, né? O post do Trump mostra isso, né? E por enquanto custou, 150 milhões. Para quê? Para transportar aqueles que vão salvar o planeta até a COP30. Né? Mas segue. Vamos ver alguns micos, né? Bom, no começo não é tão mico porque é uma coisa pesada. Olha só. Que fatos ligados à violência ali na COP30. Que assim, até a grande mídia não conseguiu segurar. Primeiro, não é? Uma facção criminosa ameaçou cortar a energia de Belém na véspera do evento. 5 foragidos encontrados trabalhando no evento. A van de uma delegação estrangeira incendiada. 2 jornalistas assaltados. A Blue Zone, a Zona Azul, que é onde ocorre, o galpão onde ocorre lá o evento, foi invadido por índios e militantes do PSOL, que eu não sei porque estavam com bandeiras verde e amarela, não vermelha, invadiram. E tava lá uns seguranças que, segundo o pessoal que cobriu, ficava mais no celular, qualquer coisa, desesperados, eles invadiram. Agora, você imagina você chegando de fora, porque aqui a várzea, né, tá mais ou menos legalizada no Brasil. Não deveria, mas está mais ou menos legalizada. Mas enfim, né, o estrangeiro que chegou aqui, que foi alugar, né, uma casa, um Airbnb e pagou uma fortuna, né, não é? Bom, mas não é só isso. Se coloca no lugar dos caras. Você coloca primeiro no seu lugar, você já se colocou. Você viu que você vai pagar. Agora se coloca no lugar dos caras. Eles vieram, vão ter que gastar uma grana. Aqueles que não ficaram no transatlântico vão ter que gastar uma grana. Aí é o seguinte, né? Não tinha carro para alugar. As locadoras de Belém não deram conta da demanda, não deram conta da procura. Inclusive, pessoal, teve embaixada que pegou o caminhão cegonha, as embaixadas lá se cotizaram para levar os carros para lá. Aí os táxis, né? Os táxis tinham que colocar, a prefeitura exigiu colocar ali COP30, para deixar as pessoas lá no galpão, né? Na Blue Zone e na Zona Azul. Zona Azul, né? Que é melhor. Só que era a determinação da ONU que deveria deixar esse pessoal, os táxis tinham que parar a 1 quilômetro da Zona Azul, que era lá o galpão. Aquele calor, porque lá faz calor, hein? Faz calor. Eu tenho amigos que moraram em Belém, não é? Que moraram lá no Pará. Olha, faz calor, aquela umidade. O cara indo lá, aquele cara cheio de coisa, não é? Aquele calor, o cara suando. Aí ele, né, pega uma fila para entrar na Zona Azul, aquela fila, para ver, raio-x, tal, segurança, pá, tudo bem. Aí entra. Pô, aí o cara entra e tem lá. Eu não sei se vocês viram essas imagens. O pessoal com aquelas roupinhas de pelúcia bem zoada, não é? Pelo menos contratar o pessoal que fez a propaganda da Parmalat, não é? Ali, né, você vendo entrando lá, pessoal rastejando, tartaruga, girafa, uma várzea. Mas custou milhões, uma várzea. Aí você olha aquilo lá, você coloca no lugar do cara. Você já viu que você pagou tudo isso aí. Aí você coloca no lugar do cara. Fala, bom, vamos entrar lá do galpão. Ele entrou lá na Zona Azul. É um galpão, 160 metros quadrados. Aquele monte de gente, aqueles holofotes. Lá é quente. Imagina os caras que estavam com a roupinha lá dos bichinhos. Aquele holofote quente. E você ali e tal. Aquele calor, né? Só lá mais Manaro. O pessoal da organização falou que tinham 160, né, aparelhos de ar-condicionado ali. Falaram isso. Sabe como é que eles conseguiam energia? Como se gerava energia? Pois é, meus amores. Não é? Diesel. Tudo isso para salvar o planeta com o seu dinheiro. E o pior, não dava conta o ar-condicionado, não dava conta lá, né? Geradores a diesel, mas enfim, não dava conta, jogava mais calor. Aí você vê, chegou lá, pagou caro, aí você chegou, tem que andar 1 quilômetro, aí você pegou uma fila, aí você viu aquele negócio lá dos bichinhos, aí você entrou, né? Você fala, bom, agora, arzinho condicionado, vou começar a trabalhar. Calor pra caramba, não é? Bom, aí você coloca no lugar do cara. Falou, vou comer. Dá um rango, né? Dá aquela forrada no estômago. Preços, isso saiu até, né? Jornalista, acho que da CNN, se não me engano. A coxinha, R$45. R$45 a coxinha. Mas vamos lá. Água e refrigerante, não é? Já era um pouquinho mais barato. Era 25 só, né? 25. Então
Então, você viu o rapaz lá, ele comprou uma coxinha e acho que uma água ou um refrigerante, pagou R$70. Mas ele foi pegar um salgadinho de camarão, R$29, sem conto. E você não vai me dizer que com um refrigerante, uma coxinha e um salgadinho você mata a fome. Mas você vai fazer o quê? Você está lá, você tem que trabalhar, você tem que fazer a cobertura, você tem que participar, você tem que fazer as coisas, você veio lá na delegação, você foi lá. Bom, aí você fala, vou trabalhar, agora sim, agora vai. Agora caiu tudo aqui, né? Agora vai. Aí no primeiro dia, falta água no banheiro. Falta água no banheiro lá do pessoal da imprensa. Queda de energia. Aquele monte de gerador a diesel não deu resultado nenhum. A internet instável. Pô, você tem que mandar mensagem. Pô, você está lá para fazer transmissão. Muita gente lá trabalhando, nada. Você fala, bom, tô nervoso. Vou lavar o rosto, né? Não tinha água na torneira. Banheiro sujo. A ONU reclamou de banheiro sujo. Olha a várzea. Isso foi milhões e você vai pagar. Mas vamos chegar. Mas foi pior ainda. Teve inundação. Não sei se vocês viram essas imagens, né? Inundação ali na sala de imprensa. Encheu de água. Cara, que várzea. Que várzea. Outra coisa, o pessoal que trabalhava na organização, os faxineiros, não tinham de comer. Tinham que comer no chão. Pô, e você pagando isso, pagando caro. Mas vamos lá. Aí vem o chanceler alemão. O chanceler alemão é o chefe de governo, né, alemão. E ele faz um discurso dizendo o seguinte, olha, eles retornou e falou, a gente está feliz de retornar aqui, né, ver como aqui é lindo. E eu perguntei se alguém queria ficar, ninguém queria ficar. Agora eu te pergunto, se você passasse por esse perrengue, lembra as coisas de violência, van incendiada, não é? Os caras sendo assaltados, os caras invadindo o negócio, aí aquele calor, você pagou caro de hospedagem, aí você anda 1 quilômetro, e olha que você não passa por isso, mas ó, aqui suando, tudo aquilo lá, não tem água, não tem luz, comida cara, tal. Aí o cara fala que fica feliz e tem de ir embora, o pessoal fica bravo. Ao invés de reconhecer, não é, que tinha, não é, olha, precisam melhorar. Os caras começam a atacar a Alemanha, nazista, não sei o quê, que é aquela coisa. Na falta de argumento, o que os caras fazem? Eles atacam o emissor. Eles não questionam a mensagem. E tá errado, cara. Tudo bem, você pode questionar, puta, não deveria estar. Mas ele falou. E aí as pessoas atacam, não é? Os jornalistas, é coisa complicada, né, pessoal? Né? A Goebbels News, a Foice de São Paulo, não é? O Estado, né? O Estado Novo de São Paulo, né? Os caras vão lá, vão para assim, não, onde já se viu, soberania, pô, uma porcaria, negócio mal organizado, não é? Aí a primeira-dama fala, não, porque ele não foi no carimbó, porque ele não foi. Aí a repórter pergunta, a senhora foi? Não. Rapaz. Mas tudo bem, tudo bem. Bom, vou falar um pouquinho sobre... não, vou falar isso antes. O presidente da República foi inaugurar uma ponte, né? E essa ponte, a maior parte dela foi construída no governo anterior, no governo do Bolsonaro. Inclusive ele deixou fechado para que ele fosse inaugurar. E ainda falou, né? É para os cachorrinhos não precisarem pagar para atravessar. E foi lá, e também foi para cima do chanceler e da Alemanha e blá blá blá, e falando que tudo poderia ser, né, se o chanceler alemão fosse dançar e tomar umas no boteco. Agora eu quero lançar um desafio ao presidente. O que você acha de gente desafiar? Presidente, por que o senhor é a primeira-dama, já que é tão legal, não passam o Réveillon num boteco lá em Belém? É uma proposta, não é? Agora, falando sobre a nossa querida Belém, os dados da nossa querida Renata Barreto. Quase 60% da população vive em favela. Tá? Menos de 20% tem acesso à água tratada, a esgoto. Menos de 20%. Ou seja, né, de cada 10, só 2 têm acesso a isso. E é engraçado que o pessoal que vai salvar o planeta, que dentro do Brasil votou contra o marco do saneamento básico. Tudo para salvar o planeta, não é? Só olhar aqui com o óculos porque a minha letra ficou pequena, né? É uma das piores capitais do Brasil em termos de infraestrutura urbana. Então assim, cara, é triste, não dá para comparar Belém com Berlim. E eu não estou falando comparar o povo brasileiro com... Não é nada disso.
É uma questão civilizacional. Houve abertura política, né? Até eu vi um desabafo, não sei em canal, que foi na CNN, na Metrópole, que o cara falou, minha geração falhou, a gente pensou que a gente tem civilização, a gente retraiu. Como é que a gente pode chegar em 2025 e você ter essa situação numa capital? E aí os chineses fizeram uma escultura, né? Eu vi lá no X do Bradox, né? A China. Pessoal, você sabe qual é o país que mais polui no mundo? A China. Aliás, eu sempre que posso falo de um livro. Tem esse livro, né, do Rafael Fontana, Chernobyl, sensacional. E que ele fala da questão, né, ele viveu na China, ele escreve o período que ele esteve lá e ele fala da poluição que teve lá. Para fechar, pessoal, eu quero fazer algumas reflexões. Primeiro, será que esses caras estão realmente preocupados em mudar o planeta? Talvez, quem sabe, não sei, eles pudessem fazer por via videoconferência. Pô, imagina o que você ia economizar de dinheiro. O que você ia evitar de poluição? Pois é, mas não fizeram. Outra coisa, os milhões e milhões, aliás, que foram gastos. Aliás, eles queriam fazer um fundo, não é? Ali, para salvar o planeta, florestas do mundo, e ficaram bravos, né? Porque a Alemanha e a Inglaterra não quiseram contribuir. Você olha a organização que os caras fizeram, gastando milhões, aquela porcaria, e ainda quer. Você vai dar dinheiro para ele? Rapaz, você vai deixar o lobo tomar conta do galinha? Pelo amor de Deus, né? Desculpem, foi só um desabafo, eu me exaltei um pouquinho. Então, será que não daria para fazer por videoconferência? Será que esse dinheiro que foi gasto não poderia ter sido utilizado para investir em saneamento básico para a população de Belém? Mas isso não interessa, né? De qualquer maneira, pessoal, é importante a gente ter essas informações e você saber que quem paga a conta é você. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Hoje, um pouquinho mais longo, feriado, né? Aqui no Brasil, eu sei que tem gente que assiste fora do Brasil. E pedindo para você curtir, comentar e compartilhar. Pô, hoje no Brasil é feriado, dá para você fazer isso, não é? Comentem, curtem, compartilhem, mandem sugestões. Pessoal, eu tô muito feliz mesmo, eu encerro falando do fundo do meu coração, eu tô muito feliz. Em todos os lugares o pessoal dando um retorno. Hoje eu fui ao Juventus aqui pertinho, né? Funcionários, falou, legal, aquilo lá, tal, não é? Alguns amigos, não é? Que mandaram mensagem. Pessoal, é o que eu falei, eu sou que nem que nem é horrível, eu sou como o Montoro. Então, professor Rogério Caldeira, professor, eu respondi a mensagem, manda e-mail, vamos fazer aí uma parceria, alguma coisa. Meu sonho mais pra frente, eu até falei isso com o Laudelino, é fazer o Senta Que Lá Vem História, e pegar um tema e a gente ir contando história, e trocando ideia. Então vamos trocar figurinha. E teve o Alejandro, Alejandro, eu fiquei feliz, eu vou até virar aqui para pegar, porque ele reparou que tem aqui a minha coleção de DVDs do Seinfeld. Pessoal, o mundo precisa de Seinfeld, né? Precisa. Os woke ficariam loucos, não é? No Seinfeld tentariam, né, censurá-lo, mas não iriam conseguir. Mas agradecer de coração a todos vocês. Pessoal, vamos fazer, né, o nosso trabalho crescer, vamos aumentar a nossa comunidade. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, muito feliz com tudo isso que está acontecendo, né? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijo para todo mundo aí.